Oi, tudo bom? Hoje a gente vai ter aqui uma comparação muito interessante, que é exatamente duas webcams contra uma DSLR. Quando a gente vai fazer vídeo, a gente começa a pensar logo, ok, que tipo de câmera que eu vou usar, porque isso vai influenciar bastante o tipo de vídeo que a gente vai fazer. Então, hoje a gente vai comparar duas webcams, uma delas super popular, uma outra que eu já fiz análise aqui no canal, ok? E a gente vai comparar não só qual a melhor, mas também qual a mais adequada para o seu projeto de vídeo, porque dependendo de qual tipo de vídeo você está fazendo, o tipo de câmera vai influenciar bastante, principalmente no seu bolso, porque as propostas de preço dessas câmeras que a gente está comparando hoje, elas são bem diferentes, principalmente com o mercado do jeito que está hoje em dia. Essas três câmeras que a gente está vendo aqui, a primeira delas é a Anker C200, que já foi comparada com a Logitech C920, num vídeo que vai estar no card aí e na descrição aqui embaixo. Okay? Elas estão sendo comparadas com a Canon T3i, que é uma câmera já um pouco antiga, mas ela ainda dá uma qualidade muito boa de vídeo, é claro, se você tiver a iluminação correta. Hoje eu estou fazendo essa comparação aqui com o mínimo de iluminação para que vocês possam ter uma ideia da qualidade real, sem produção, dessas câmeras. Okay? Então, dessas três, a gente vai começar, na verdade, pela primeira delas, que é a Anker C200. Okay? A C200, ela pode ter aparentemente uma cor mais lavada comparado às outras. Só que essa cor mais lavada, ela acaba se tornando uma vantagem. Por quê? Quando você vai editar, por exemplo, no DaVinci Resolve, no Adobe Premiere, ela tem tons muito parecidos com o log, que log são aquelas gravações cruas, sem nenhum ajuste de cor, que você pode ajustar ao seu gosto para que você tenha uma qualidade, um padrão de cores que mais te agrade. Okay? Então, vocês vão ver agora, essa aqui é a C200 sem nenhum tratamento de cor. E essa daqui é a C200 com a cor tratada no DaVinci Resolve. Percebe a diferença? Então, como vocês viram, ela depois de editada, de aplicado no look e feito os ajustes de cores, a C200 ela fica com um padrão de cor muito bacana. Só que o que acontece? Para vídeos mais simples e talvez para uma facecam com uma qualidade melhor, ela é muito adequada. Por quê? Ela tem uma resolução boa, que é 2560 por 1440, o chamado 1440p ou 2K, e depois de ajustadas as cores dela ficam muito boas. Só que assim, para vídeos um pouco mais longos e de tela cheia, como esse aqui, talvez não seja a melhor opção. No entanto, ainda é bastante viável. Atualmente, ela custa, infelizmente, devido à demanda dela, ela está custando cerca de R$700. Mas se você comprar ela usada por mais ou menos R$400, vale super a pena, porque é uma câmera muito bacana. Principalmente também porque o microfone dela, você pode usar tanto ele unidirecional para captar somente o que vem da frente, como também omnidirecional para captar o que vem de todas as direções. Então é uma opção muito interessante, eu particularmente gosto dela, e principalmente porque ela tem uma captação de luz muito boa. Por exemplo, Alexa, desligue a luz. Tudo bem. Então você vê que diminuiu a luminosidade aqui, eu estou só usando minha softbox, mas no entanto a qualidade da imagem e os detalhes não se perdem, e isso é muito bom. Okay? Alexa, ligue a luz. Tudo bem. Se eu for aqui e desligar também a softbox, isso inclusive é muito interessante para vocês verem. Só um instante. Alexa, desligue a luz. Vocês podem perceber que aqui, embora aqui esteja só com a luz do meu monitor aqui atrás e o meu monitor aqui na frente, ainda dá para perceber muitos detalhes. Ficou horrível, parecendo um zumbi, mas ok, oh well. Então, o sensor de luz dela é muito bom e ele não vai perder detalhe ou pixelar muito em situações de baixa luz. Então, você tendo a iluminação adequada, isso vai servir super bem, ok?
E agora a gente vai para a Canon T3i. Essa é uma câmera já antiga, ela é, se eu não me engano, de 2011, mas ela ainda apresenta resultados muito bons. Okay? Uma coisa bacana de você usar uma DSLR, seja a Canon T3i ou seja qualquer outra, ou uma mirrorless, se você tem um orçamento para isso, é o fato de que você pode trocar lentes. Por exemplo, nesse momento eu estou usando uma lente Yongnuo de 35mm, okay? f2.0, ou seja, que tem uma captação de luz muito boa. Okay? Aqui, como eu ainda estou aprendendo um pouco a mexer na captação, na luz dela, okay? Pode ser que esteja um pouquinho estourado, mas vocês vão perceber também que o meu fundo está um pouco desfocado, o que é uma característica bacana da DSLR, que faz isso por hardware e não por software, né? E também a captação de detalhes dela é bem mais interessante. Você vai ver maiores detalhes das minhas rugas, do meu cabelo, né? E mesmo do cenário ao meu redor. Uma outra coisa bacana também é que você pode até mesmo gravar diretamente dela, sem usar computador, e então depois só editar, tratar cores, tratar som, usando o computador. É uma mão na roda, mas também toda essa praticidade, também o fato de você ter um controle praticamente absoluto sobre as configurações de imagem, isso tem um preço. Né? Uma câmera DSLR usada, mesmo antiga, ela vai custar pelo menos R$800. Você pode encontrar por menos, né, nas OLX da vida, mas assim, vai ser muito mais caro do que uma webcam. Agora, se você tem orçamento para isso, é bacana porque para vídeos de tela cheia, né, tipo esses Talking Head, como eu estou fazendo aqui, ela tem uma qualidade muito melhor. E se você for fazer, por exemplo, uma tomada externa, a qualidade também vai ser infinitamente superior a uma webcam que não tem a mesma praticidade de uma DSLR. Okay? Fora ainda que normalmente você pode conectar nelas microfones, né, fazer tomadas externas, né, você pode usar zoom e uma série de coisas. Então é mais interessante, mas todo esse controle e versatilidade tem um preço que, dependendo do seu orçamento, pode ser que valha a pena ou não. Oi gente, tudo bom? Maurício aqui do futuro, né? Então, olha só, uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo, né, é que para conectar no computador, a Canon T3i ela precisou de uma placa de captura externa, como essa daqui, que tem de um lado HDMI e do outro USB 3.0, ok? Um outro acessório é a chamada Dummy Battery, ok? Que esse aqui é um adaptador, como você pode ver aqui pelo cabo, ok? Um adaptador para você ligar, ok? Tem a fonte, para você ligar na energia, a câmera e não precisar depender da carga da bateria, né? Porque mesmo quando você tem mais uma bateria é chato depois de poucos minutos você ter que ficar lá trocando. Então, com isso aqui você consegue ligar direto na tomada e não depende de se sua bateria está carregada ou não, ok? Agora vamos voltar para o vídeo. Né? E agora a gente vai para aquela que é a rainha das webcams. Bati aqui no meu microfone. Que é a Logitech C920. Eu sou suspeito de falar da C920 porque ela tem sido minha webcam padrão por muito tempo. Okay? Ela é uma câmera que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ano de lançamento da C920. Deixa eu só dar uma. Vamos lá. Olha só, é uma webcam de 2012, mas no entanto, ela ainda tem um padrão de imagem e de cores maravilhoso, mesmo nos dias de hoje. Durante a pandemia, essa era a câmera mais procurada, ela chegava a custar até R$1.500, porque ela é muito plug and play, você pluga, você não precisa instalar nada nela, né? Na Anker também não, né? Mas a Anker ela dá uma opção muito interessante de controle de abertura, né? De ângulo de visão, mas voltando aqui para C920. Ela é bastante plug and play, você conectou no computador, abriu seu programa e grava, e é muito bom. Também, se você ver aqui no canal as minhas lives, né, ou vídeos de gameplay, é a câmera que eu estou usando. Né?
Ou seja, ela já mostra um pouquinho da idade porque a resolução dela é 1080p. Ela, se você der, digamos, um zoom nela, você vai perceber alguns pixels, mas ainda assim é uma câmera com uma qualidade de imagem maravilhosa. Ela hoje em dia deu um aumento de preço, ela está custando cerca de R$400, mas você encontra ela menos. Se for procurar ela usada, até menos ainda, ok? É a câmera que eu diria que é perfeita para você fazer facecam, por exemplo, vídeo de react ou gameplay, né, e live, é absolutamente perfeita. E com a vantagem de você praticamente não precisa fazer ajuste. Por exemplo, aqui eu só coloquei ela aqui no OBS e pronto, não fiz nenhum ajuste. E a qualidade de imagem dela e depois você pode ver que é muito boa. Ok? Mas agora, Anker C200, Canon T3i, Logitech C920, qual a melhor? Depende do seu projeto. Ok? Se você faz vídeo de react ou gameplay, C920 é o caminho para ir. Não tem como ter outra opção. Ela é barata em relação às outras aqui que a gente está comparando. Ela tem uma qualidade muito boa, é fácil de operar, não precisa instalar nada, plugou, abriu o programa de gravação e foi, ok? Já se você vai fazer um vídeo mais talking head de tela cheia, né? Como por exemplo aqui, aí a Anker C200 ela se torna um pouco mais interessante, principalmente se você manjar de color grading e edição de qualidade de imagem, porque ela vai entregar uma imagem muito boa, numa resolução maior do que a C920, ok? E também ela tem um ângulo variável de visão, você pode fazer ela ficar mais fechadinha ou mais aberta, ok? Agora, se você está procurando um maior controle sobre a qualidade da imagem e uma capacidade maior de edição, e é claro, se você tem orçamento para isso, uma DSLR, seja que não T3i ou qualquer outra, vai ser mais interessante. A qualidade de imagem vai ser bem superior, a captação de detalhes é superior, ela dá esse efeito bokeh, né, que é o fundo desfocado, muito bacana. Você pode trocar lentes, você pode usar diferentes padrões de cor, então você tem um controle absoluto que, é claro, vem com um preço, ok? Particularmente, eu uso, dependendo do tipo de vídeo que eu vou fazer, eu vou usar uma dessas três, ok? Então, dependendo do tipo de projeto, do orçamento que você tem, aí você vê qual que seja mais interessante. Se o seu orçamento é mais limitado, pegue uma C920, né, usada, ela vai ser muito boa. Se você tem um pouquinho mais de orçamento, você precisa de algo que, com um ângulo de visão maior, C200, Anker C200. Se você quer maior versatilidade e maior controle, então vá de DSLR. A propósito, ai. Como eu estava dizendo, é que a câmera, por algum motivo aqui, ela desligou. Esse é um dos problemas de usar DSLR conectada no computador. Daqui ela tem um timer que ela deixa de mostrar as coisas ou até mesmo de gravar, se você está gravando. Mas ok, voltando aqui. Então, se você tem um orçamento maior e você quer um maior controle criativo, a DSLR vai ser o caminho mais óbvio, né? Mas e você? O que achou dessas três câmeras? Gostou mais da C200? Gostou mais da T3i? Gostou mais da C920? Fala aí nos comentários, e se você já usa alguma dessas três ou algo semelhante, comenta aí também e de repente até compartilha algumas dicas de como a gente pode obter a melhor imagem. No mais, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, né, e curtir o vídeo, lógico, né? Curte e se inscreve. E no mais, queria agradecer por ter chegado até aqui e valeu!